We are safe here. We have a home. Must we go to war again? Olá, querido telespectador. Sabe, esse negócio de comentar sobre cultura, séries e filmes na internet é bastante interessante. Eu aprendi que muitas vezes você acaba esperando que algo dê errado e na verdade acaba sendo sucesso, e o contrário também é verdadeiro. Algo que era impossível de dar errado acaba sendo a maior bazucanal de todos os tempos. E quebrar a cara é sempre algo que me faz parar pra refletir. E olha, eu admito, a segunda temporada de Anéis do Poder me fez quebrar a cara. Eu tinha dito aqui várias vezes que a primeira temporada tinha sido algo tão esquizofrênico que seria impossível fazer algo mais ridículo que aquilo. Mas, senhores, eu quebrei a cara. E a reflexão que esses 3 primeiros episódios da segunda temporada de Anéis de Poder me proporcionaram foi a pergunta: o que será que a gente fez pro Jeff Bezos pra ele nos odiar tanto, né? Puta que pariu. Os caras simplesmente dobraram a aposta e ignoraram todas as críticas à primeira temporada. Em resumo, a segunda temporada tá sendo uma das tentativas mais maçantes, cansativas e miseráveis que eu já vi para tentar adaptar qualquer obra para televisão. E é até redundância dizer que após a primeira temporada, essa agora não faz sentido com o que foi apresentado por Tolkien, ou que o elenco escolhido dá a impressão de ter sido totalmente sorteado para realizar seus papéis, com as únicas exigências de serem artistas diversos, totalmente inexpressivos e não terem nenhum vestígio de testosterona no sangue. Olha aí, não parece um painel de convidados da GNT que vai discutir sobre o uso de sandálias feitas de material reciclável? Que merda, hein? Guiado por um roteiro que usa de atalhos e conveniências em quase todas as cenas apresentadas, contando a história de 5 centros narrativos, sem conseguir amarrar as pontas ou desenvolver o plot de nenhum deles. Com diálogos e motivações tão cafonas e que destoam tanto da ambientação e cenário, que esse seriado consegue a façanha de parecer a obra midiática mais cara já feita pela humanidade, ao mesmo tempo que ele também parece uma produção do SBT de 1990 que custou 3 pastel e 2 suquitas de uva. É, tá bom. Então vamos lá. Vou tentar explicar aqui de maneira bem expressa porque se a primeira temporada de Anéis de Poder era o caminhão de lixo, a segunda temporada parece ser o chorumito dessa amálgama imunda. E eu vou fazer de maneira expressa pela minha própria sanidade, que já tá muito abalada por ter desperdiçado em torno de 6 horas para assistir esses 3 episódios. E só por esse sacrifício eu já mereço que você se inscreva no canal e dê o likezinho aí, né, gente? Por favor, não se esqueçam. Ah, e sim, nós teremos muitos spoilers. Fiquem ligados. Olha, eu até queria que fosse exagero, mas eu demorei mais ou menos 1 hora para conseguir assistir aos primeiros 20 minutos. Se existe alguém que deve ficar preocupado com Anéis de Poder, é a indústria farmacêutica, porque depois dessa série ninguém mais vai precisar de Zolpidem, melatonina ou Rivotril para dormir. Você vai ir no médico, reclamar que não tá conseguindo dormir, e o doutor vai te prescrever 10 minutos de Anéis de Poder por noite. Não tem como ficar acordado. Bom, após eu comer muito açúcar pelo nariz para finalmente ficar acordado e conseguir assistir a série, eu desejei que eu só tivesse dormido mesmo. A gente inicia o primeiro episódio com os eventos ainda anteriores à primeira temporada, para nos explicar algumas coisas que ficaram em aberto. Nele, conhecemos Sauron, em sua forma mais poderosa e bela, mas falando bem a verdade, ele parecia um cantor lá de power metal com retenção líquida pelo abuso crônico de álcool. Mas a gente percebe que beleza não é nem de perto o forte das personagens dessa série, né? E mesmo em sua forma mais poderosa, Sauron não conseguiu manipular um grupo de 30 orcs. Sauron, o maior mestre da manipulação da Terra-média, que sozinho subjuga reinos inteiros, não conseguiu argumentar com um bando de ogros desmiolados. E ao final, né, acaba sendo morto por um grupo pequeno de orcs. Desse jeito, cara, o Sauron não ia sobreviver a uma briga de torcida aqui no Brasil, eu acho. Ele decai, vira um catarrinho do Venom e precisa se alimentar de formas de vidas inferiores até se tornar Halbrand. E lá se vai mais 10 minutos pra explicar o que a gente já tinha assistido antes. Ah, peraí, ninguém assistiu a primeira temporada inteira, né? Tava lendo esse resumo aí. Então o início da segunda temporada é um resuminho da primeira temporada, em que eles nos mostram que a forma mais poderosa do Sauron era um bosta, que já tinha sido derrotado por orcs comuns, né? Tipo, pode terminar a série, acabou já. O Sauron é um frango, tá ligado? Acabou, não tem o que fazer, Sauron é fraco. Nem tem que ter o resto da série.
Mas aqui vem a primeira contradição óbvia, né? Se Sauron, em sua forma poderosa, não consegue influenciar orcs, como que na forma de Halbrand, ainda sem recobrar todo o poder, ele consegue influenciar não apenas Galadriel, mas também toda uma elite de elfos. Não foram humanos, anões, orcs ou minhocas. Foram elfos experientes. Isso, mesmo que sem querer, significa que os elfos com centenas de anos são mais fracos, psicologicamente falando, do que goblins fudidos, né? O que nos mostra porque contratar analfabetos para escrever um roteiro é algo ruim. Enfim, após a série pelo menos ser honesta e reafirmar que vai continuar focando na esquizofrenia identitária em vez do cânone de Tolkien, nós somos levados até Elrond, Galadriel e o rei Gil-galad. No reino de Lindon, os 3 elfos discutiam sobre o uso dos Anéis de Poder e o fato de Galadriel ter escondido a verdadeira identidade de Halbrand. Tanto que Elrond teve de alertar a todos que Halbrand não era quem ele dizia ser e que os anéis deveriam ser destruídos porque ninguém entende os planos do mestre da manipulação. Gil-galad dá lá uma bronquinha bem superficial em Galadriel, meio que não se importando que ela tenha sido enganada e se aliado a Sauron. E parece ficar mais interessado nos anéis. E Elrond foge com os anéis para destruí-los. Ele os entrega para outro elfo experiente e respeitado, o Mestre Círdan, no intuito de que ele, um dos mais antigos elfos da Terra-média, consiga entender os perigos dos anéis e os destrua. Mas mesmo Círdan se vê seduzido pelos anéis e termina por entregá-los a Gil-galad. Que, pra falar a verdade, o rei parece nem se importar tanto com o poder dos anéis, mas parece gostar muito de usar bijuteria na realidade. Falando a verdade, o cara não parece tipo um Ronaldo Esper do Tolkien. Mas por fim, os anéis resolvem o problema da praga nas terras élficas, e meio que ninguém liga que eles tenham sido feitos pelo Sauron e fica meio que por isso mesmo. Foda-se! Então somos transportados para o outro centro narrativo em Khazad-dûm, onde descobrimos que um terremoto impediu que os anões cultivassem seu solo e todos vão morrer de fome porque o rei e o príncipe tiveram uma discussão infantil. E em meio a um rei Durin e a um príncipe Durin, a protagonista é a mulher empoderada, Disa. A anã cantora exerce mais influência nos assuntos do reino do que o próprio marido, que é filho do rei, e ainda consegue falar boas verdades pro regente sem sofrer nada por isso. E é isso nos anões. Aquele Balrog que apareceu lá na primeira temporada deve estar se espreguiçando, né, escovando o dente, sei lá. Ou os caras simplesmente esqueceram dele. Quando voltamos para os orcs, descobrimos que eles apenas queriam um lar para criar suas famílias de maneira pacífica, sacrificando inocentes e queimando pessoas vivas em nome de Morgoth. Mas tudo na santa paz. É a cultura deles, gente. Tem que respeitar os costumes locais. Na verdade, nos é dito que o único e verdadeiro inimigo dos orcs, aquele que iria impedir que eles vivessem em paz com as suas famílias, era o próprio Sauron. E aí a gente vê uma mulher e um bebê orc e o pessoal acha que eu vou ter alguma empatia por isso aí. Vocês estão ficando loucos, né, mano? Família de quê? Só se for família de rato mesmo! Rato mesmo! Então meio que o Sauron virou aliado dos elfos e inimigo dos orcs na série. E eu já disse pra vocês, essa série não é nem de perto canônica. Ela parece até anti-canon, né? Totalmente o contrário do que Tolkien quis escrever. E pra falar a verdade, nem é por isso que ela é um cocô. Se fosse só uma série anti-canon, mas muito bem feita, até dá pra engolir. Mas o negócio é lento, mal amarrado, mal interpretado, mal escrito e mal dirigido. Não ser canônico já entra lá em um dos últimos lugares dos problemas reais dessa série. Tanto que quase nada aconteceu em 3 episódios. Os elfos usaram os anéis, os anões descobriram que correm perigo, e o plot do totalmente não Gandalf realmente não aconteceu absolutamente nada. Ele apenas andou pelo deserto com 2 totalmente não hobbits, mas isso só serviu para mostrar como é gostoso e nutritivo comer insetos. Como não tem problema nenhum em comer artrópodes peçonhentos assados na fogueira, sem nenhum tipo de higienização deles. E esse lance do identitarismo já é algo tão bizarro que chega a ser cômico. A gente tem, nessa narrativa do pseudo Gandalf e dos pseudo hobbits, um cenário de deserto. Então, aqui até faria algum sentido narrativo e imersivo em usar personagens de etnias africanas ou ali do Oriente Médio, né? Mas eles escolhem colocar os atores mais brancos possíveis justamente nesse ambiente. O único lugar que não tem diversidade é entre o povo do deserto, que seria um dos únicos lugares que faria sentido essa diversidade. Mas isso se explica porque eles são vilões, né? Percebam que os vilões não tiveram muito essa diversidade, eles não foram muito inclusivos, não. E até os orcs estão sendo retratados como vítimas da sociedade, e não como criaturas grotescas e retorcidas em ódio. E sim, a gente ainda tem que discutir o plot de Isildur, Arondir e Mordor, e Miriel, Pharazôn e Númenor. Além do centro narrativo da história mesmo.
que é Halbrand enganando Celebrimbor, se disfarçando como Anatar, o Senhor das Dádivas, fingindo ser um enviado dos Valar. E é interessante, né, algumas coisas que o próprio Celebrimbor diz quando interage com Halbrand, nos dizendo que os elfos seriam os únicos que deveriam ter acesso aos anéis, porque os anões e os humanos seriam muito corruptos por poder deles. Mas ele se mostra vaidoso o suficiente para ignorar tudo que ele defendeu até naquele dia, porque finalmente havia chegado o seu momento. O seu momento de brilhar como a diva que ele é. Uhul! Aqui fica claro que os elfos estão aparentando ser a mais corrupta de todas as raças do seriado. Em resumo, o que de fato aconteceu em 3 episódios com quase 4 horas de duração foi que o Halbrand enganou Celebrimbor em se juntar a ele e foi isso. Só isso. Todo o resto ainda não deslanchou. Foram 3 horas e meia de série, custando mais de 100 milhões de dólares, e quase nada foi desenvolvido. Do mesmo jeito como aconteceu na primeira temporada. 5 episódios de um longo e arrastado prólogo para uma aventura que não chega nunca, e quando chega, não resolve nada. Vocês podem achar que eu tô exagerando, mas gente, existem detalhes tão bizarros que é impossível achar que algum ser humano que sabe ler escreveu esses roteiros. Você tem 2 reinos élficos que sempre tiveram as melhores das relações, mas eles pararam de receber notícias um dos outros e todos os mensageiros que eles enviam não retornam. Isso não é nem um pouco suspeito, ainda mais sabendo que Sauron retornou. O plot do totalmente não Gandalf e dos pseudo-hobbits não tem nem sentido. Eles não sabem pra onde eles estão indo e nem por que eles estão fazendo aquilo. E ainda tem o lance lá do Reino dos Anões, que vai começar a passar fome e o rei não quer comercializar comida com o povo da superfície porque ele é teimoso. Tipo, é sério? Não dá pra inventar um motivo melhor? Assim, como que ele conseguiu chegar a essa idade aí, ainda rei, sendo um idiota completo? Me dá a impressão que ninguém tá nem aí pra nada nunca. Ah, explodiu um vulcão lá porque um exército de orcs tá querendo dominar a Terra-média. Beleza. Foda-se! Deixa eu fazer meu anelzinho aqui. Os elfos simplesmente brincando de fazer miçanga, enquanto uns orcs estão explodindo metade de um continente, cara. O importante é ter bastante diversidade e nada mais precisa fazer o menor sentido. Lembrando que, na verdade, nada disso faz o menor sentido de acordo com a própria série. Porque a primeira cena da segunda temporada nos mostra que antes dos acontecimentos da primeira temporada, um grupo de 30 orcs já havia vencido Sauron em sua forma poderosa. Seguindo essa lógica, nada faz o menor sentido. Não tem como elfos serem manipulados por Sauron se ele não consegue influenciar orcs. É igual achar que um adulto sojado que apanha de criança vai conseguir vencer uma luta contra o Mike Tyson. It's over, boys. Já era. Além de manter os erros da primeira temporada, não houve sequer demonstração de vontade de tentar mudar algo. Parece que fizeram questão de declarar que Anéis de Poder é exatamente o que a gente assistiu em 2022. E é isso. Não é canônico, é lento, não possui desenvolvimento narrativo e não tem motivação definida para a história. Tenta quebrar todos os arquétipos clássicos usados por Tolkien, mas no final das contas, a ironia é que tentando fazer uma série plural e diversa, acabaram criando uma pluralidade de personagens vazios, uma espécie de diversidade em que ninguém consegue se identificar, porque tá para nascer. A pessoa queria se considerar tão limitada quanto essas personagens se mostram. O sujeito pode até ser um babaca, mas nunca iria se identificar com alguém assim. Por um lado, homens todos fracos e chorões, com alergia à testosterona. De outro, mulheres chatas, sem limite nenhum, que parecem nunca ter ouvido um não na vida. Elfos corruptos, vaidosos e feios. Anões prudentes e sofisticados. Só faltou o sapatênis ali, né? Vai tomar no cu, né? Nesse contexto, tô torcendo pros orcs. Os verdadeiros representantes ali do que parece ser alguma virtude. Pelo menos os caras são família, né? É tipo aquela família do Velozes e Furiosos, mas é família, né? Tô fazendo novena aqui pro Sauron vencer no final essa bagaça. Nada me agradaria mais do que ver o Papa da brochada cósmica e sofrer uma pequena contusão crânio-raquidiana de um despretensioso martelo de guerra demoníaco. Bom, não se esqueça aí de se inscrever no canal, compartilhar essas reclamações do dia, curtiu o videozinho, né? É isso que eu tenho pra hoje. E fim de papo.